Boa noite, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Shalom, Adonai. Boa noite, mulheres. Boa noite, homens, espalhados pelos quatro cantos deste planeta chamado Terra. Shalom, Adonai. Em nome do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós pedimos autorização e permissão ao Pai, Filho e Espírito Santo para entrarmos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ministrar uma palavra no seio da sua casa, no meio da sua família. Que Deus abençoe a você. Shalom, Adonai. Que Deus guarde os seus lares, a sua vizinhança, a sua família, a sua alma, o seu corpo, as suas emoções e as suas necessidades. Shalom, Adonai. Eu cumprimento todas as famílias, independente da nação aonde esteja, mas eu creio que Deus está aí. Hoje, dia 21 de março de 2018, Deus vai nos surpreender. Muitas vezes, se nós não vigiarmos, nós não teremos fé. Nós temos que vigiar a nossa vida, para não perder a nossa fé. Quando nós perdemos a nossa fé, nós perdemos tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, hoje eu peço a você, exerça a sua fé. Não seja como Tomé, que precisou ver para depois crer. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, que você seja um homem e uma mulher bem-aventurado. Bem-aventurados são aqueles que crêem sem ver. Bem-aventurados são aqueles que esperam na fé, sem tocar, sem pegar, sem ter que materializar para poder crer. Eu profetizo que você seja uma mulher bem-aventurada. Profetizo que você seja um homem bem-aventurado em Jesus Cristo de Nazaré. Eu convido você a orarmos juntos e clamarmos juntos ao Pai, Filho e Espírito Santo, para que sejamos pessoas bem-aventuradas. Hoje Deus vai bradar no seu coração. Deus vai bradar na sua família. Deus vai bradar na sua casa. Você que está em um conflito com alguma pessoa, você que está em briga com alguém, em contenda com alguém, você que está em discussão com alguém, você que está tendo um confronto de palavras com uma pessoa, Deus me trouxe aqui para lhe falar: seja um homem, uma mulher bem-aventurado. Acalme esse coração, acalme essa mente, acalme essa língua, acalme esses lábios, acalme essa boca. Bem-aventurados são aqueles que no momento que tem que se calar, se calam. Bem-aventurados são aqueles que na hora que tem que falar, vão falar. Jesus está voltando. Jesus está à porta. Os sinais são iminentes. A igreja precisa olhar para o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo na Terra Santa, em Jerusalém, capital de Israel. Hoje aqui em New York, estado de New York, na ilha de Manhattan, os Estados Unidos está vivendo a primavera. A primavera. New York hoje está embaixo de neve, nevasca. Em um momento que ninguém esperaria, uma nevasca em New York, nos Estados Unidos, por se tratar da primavera. E eles não estão entendendo tanta neve enquanto não era para ter neve. Os finais vão ser assim. Épocas que eram para esquentar,
épocas que eram para esfriar, vão ter modificações na Terra. E muitos estão levando isso à camada ozônica. Não tem nada a ver com camada ozônica. São os sinais dos últimos tempos. Não tem nada a ver com a atmosfera, com buraco negro. Não. Não tem nada a ver com Big Bang. São os finais do tempo. Bem-aventurados aqueles que não perderem a sua fé. Bem-aventurados aqueles que não se corromperem. Hoje na nação chamada Brasil, apenas uma simples causa deu um bloqueio de energia em vários estados do Brasil. Uma hidrelétrica, um disjuntor, foi o que eles falaram, um disjuntor falhou. E muitos estados do Brasil em blackout. Um disjuntor que o homem não pôde resolver antes. O homem não pôde mensurar que aquele disjuntor ia falhar naquele momento no Brasil e causar um blackout para milhões e milhões de famílias. Bem-aventurados aqueles que entregarem a escuridão da vida a Jesus Cristo de Nazaré. Poderá faltar a luz dos homens, mas a luz de Cristo não vai faltar. Bem-aventurados aqueles que entregarem o seu aconchego a Jesus. Pode nevar quando não é para nevar, mas Jesus vai te aquecer. Vamos orar agora. Meu Pai amado, meu Pai querido, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, eu clamo agora por um povo, uma tribo na terra de bem-aventurados, homens e mulheres que vão escolher confiar. Bem-aventurados aqueles que escolheram confiar. Bem-aventurados aqueles que não precisam ver para poder crer. Convido o Senhor está aqui, entrego este culto e esta família ao Senhor. Noite de cura, noite de salvação, noite de libertação, restituição e de resposta de Deus. Shalom Adonai. Minha irmã e meu irmão, o tema de hoje é: eu escolhi confiar. Eu escolhi confiar. Este é o tema que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Eu escolhi confiar. Livro de João, capítulo 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Shalom Adonai. Meu Pai, como Tu és grande, meu Deus, como Tu és poderoso. Eu não estava lá. Nós não estávamos lá quando o mar abriu. Nós não estávamos lá quando o Senhor colocou sobre o povo de Israel, durante o dia, nuvem para proteger do sol, e à noite, coluna de fogo para guiar. Nós não estávamos lá quando o Senhor ressuscitou Lázaro ao 4 dias de morto. Nós não estávamos lá quando Maria, mulher bem-aventurada, gerou, engravidou do próprio Espírito Santo. Nós não estávamos lá quando Sara, mulher estéril, gerou Isaque, o filho da promessa. Nós não estávamos lá quando Moisés subiu ao monte e desceu com os mandamentos da palavra sagrada. Nós não estávamos lá. Nós não estávamos lá quando Débora, juíza, mulher, julgou muitas causas. Nós não estávamos lá quando o Filho de Deus, Jesus, cuspiu no chão, fez lama com saliva e fez um colírio para um cego enxergar. Nós não estávamos lá quando o centurião
veio em direção a Jesus, montado em um cavalo, e disse: Mestre, meu servo está doente. E Jesus disse: Volte, volte. E o servo ressuscitou. Nós não estávamos lá quando o Senhor abriu o mar. Nós não estávamos lá quando o povo atravessou o deserto por 40 anos. Nós não estávamos lá quando o Jordão abriu. Nós não estávamos lá quando os espias foram espiar a terra prometida. Nós não estávamos lá quando Moisés bateu na rocha e a água saiu. Nós não estávamos lá quando o Senhor falou frente a frente com Moisés. Nós não estávamos lá quando o Senhor tirou a visão de Saulo por 3 dias, restituiu a visão e levantou como o apóstolo Paulo. Paulo não estava lá quando o Senhor fazia milagres. Paulo não estava lá quando o Senhor curou o cego. Paulo não estava lá quando o Senhor multiplicou os pães e os peixes. E Paulo, sem estar lá, Paulo escolheu confiar. Paulo confiou porque ouviu falar que o Senhor fazia milagres. Paulo não estava lá quando o Senhor andou sobre as águas. Paulo não estava lá quando o Senhor ressuscitou Lázaro. Mas Paulo escolheu confiar. Tomé estava lá todo o tempo. Tomé viu milagres. Tomé estava caminhando com o Senhor durante 3 anos. Tomé dormia, acordava, tomava café, almoçava, merendava, lanchava e jantava com o Senhor Jesus. Tomé ouviu os seus sermões. Tomé participou das ceias com Jesus. E mesmo assim, Tomé escolheu não confiar. Meu Deus, entre Tomé e Paulo, eu fico com Paulo. Não andou, não dormiu, não se alimentou, não caminhou, não tocou em Jesus, mas Paulo escolheu confiar. Bem-aventurado os Paulos de hoje, bem-aventurado as Marias de hoje, bem-aventurado as Déboras de hoje, bem-aventurado as Noemi de hoje, bem-aventurado o Moisés de hoje, bem-aventurado os Abraões de hoje. Meu irmão e minha irmã, eu escolhi confiar. Escolha confiar naquilo que você não vê. Escolha confiar naquilo que você não toca e não sente. Eu escolhi confiar. Eu escolhi confiar que a Bíblia foi inspirada pelo Deus de Israel. Eu escolhi confiar que o único mediador entre a igreja e Deus é Jesus. Eu escolhi confiar, negar o mundo e aceitar Jesus. Eu escolhi confiar que tudo que está escrito na Bíblia é a mais pura e cristalina verdade. É tão lindo, é tão belo, quando nós escolhemos confiar que o que está escrito na Bíblia é a mais pura e cristalina verdade. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Você escolhe confiar ou escolhe duvidar? Os religiosos da terra, os religiosos, eles são como Tomé. Eles escolheram primeiro ver para crer. Os cristãos são como Paulo. Escolheu confiar, crer para depois ver. Tem muitos homens e mulheres sofrendo agora, neste momento, enquanto ministramos esta palavra, porque escolheram se desesperar, escolheram duvidar,
escolheram tomar as decisões na carne e precipitadas. Muitas pessoas agora escolheram desistir. Muitos escolheram se esconder numa caverna. Meu Pai amado, meu Pai querido, eu clamo para que esse povo que escolheu ter medo, não acreditar, que escolheram o pecado, escolha confiar naquele que não vê, naquele que muitas vezes nós queremos que se materializa e não se materializa. É crer. Eu declaro essa palavra a você agora. Escolha confiar. Confiar. Eu escolhi confiar. O pai do filho pródigo escolheu confiar. O pai do filho pródigo não escolheu se desesperar. Ele não saiu desesperado nas cidades, nos prostíbulos, nos bares, nas jogatinas, para resgatar o filho. Ele cuidou do outro filho, cuidou da lavoura que Deus entregou, cuidou dos empregados que Deus entregou, cuidou da casa que Deus entregou. Mas o pai do filho pródigo escolheu confiar que ele, e por ele, e para ele, iria trazer o filho sujo, abandonado, para a casa do pai. E assim o Senhor trouxe. Eu sei que tem momentos que eu e você queremos estar em frente a um juiz, a um desembargador, a um promotor, a um governador. Existe momento que nós queremos estar acima da medicina, queremos estar em algum lugar, e a situação não nos permite estar aonde nós gostaríamos de estar. Mas se você ou eu não posso estar aonde eu queria e você quer, confia que Ele vai estar lá. O mesmo Deus de mais de 2000 anos atrás continua a estar aqui. Esteja hoje aonde você tem que estar. Muitas vezes você queria estar na casa da amante do seu marido, do amante da sua esposa, do traficante que dá droga aos seus filhos, do cafetão que prostitui os seus filhos para resgatar. Mas você não tem como estar lá. Confia que Deus está lá, na casa da Jezabel, na casa do amante. Confia que Deus está lá onde está o traficante. Muitas vezes você queria estar no laboratório para mudar o exame que saiu contra você. Confia que o médico dos médicos vai estar lá. Muitas vezes você queria estar na sala que o juiz está julgando a sua causa, mas você não pode estar lá. O juiz vai julgar a sua causa em um local que só ele ou quem é autorizado a entrar. Confia que o Deus está lá, o juiz maior, julgando a sua causa sobre esse juiz humano. Confia, escolha confiar que aonde você não pode estar, o de ontem vai estar, o de hoje e de eternamente. Muitas vezes você queria estar dentro da mente de alguém que você ama. Muitas vezes você queria estar dentro do coração de alguém que você ama, para libertar esta pessoa deste pecado. Mas na mente, no coração, na alma, somente Ele que pode estar. Então confia, escolha confiar que Deus vai estar na mente, no coração e na alma daquela pessoa que lhe faz sofrer. Escolha confiar, que enquanto você ouve essa mensagem, as mãos de Deus escolheu mover a sua situação de uma forma tão sobrenatural que você vai jubilar e dançar e pular. Eu escolhi confiar. Muitos não escolheram confiar. Muitos têm a prata, têm o ouro,
tem os diplomas, os sobrenomes, tem a fama, tem o poder humano, tem a caneta, mas quando tudo isso falha, entra em depressão, comete o suicídio e diz que Deus não existe ou que Deus abandonou. É porque não escolheu confiar. Quantos estão com os cofres abarrotados de prata, de ouro e de bilhões e trilhões de moedas financeiras? Quantos estão nas garagens com vários tipos de carros? Quantos estão em seus quartos com relógios, ouros e pulseiras, sapatos e bolsas, perfumes e maquiagens de valores milionários? Mas quando algo atinge uma área da vida, falta chão, não sabe o que fazer. Quem escolhe confiar, falta chão, mas coloca os pés, porque Deus bota chão. Você que ficou sem chão, você que só tem a prata, o ouro, o sobrenome, os diplomas, a caneta, o poder, os aplausos, o sucesso, a fama, os trilhões, mas está desesperado, que não sabe o que fazer, é porque você escolheu duvidar. Escolha confiar, volte a confiar, que você vai ser chamado de bem-aventurado. Escolha confiar, filha. Escolha confiar, filho, que Ele quer te chamar hoje. Bem-aventurado esta mulher, bem-aventurado é este homem, que escolheu confiar no Filho de Deus, em Jesus Cristo de Nazaré, que ainda é capaz de fazer terra com cuspe, ser colírio para curar cegueira. Bem-aventurados são aqueles que colocam as mãos para o alto e olham para o alto, noites escuras que nem estrelas vê, mas confia que a luz do mundo está sobre a escuridão. Bem-aventurados são aqueles que escolheram confiar nas madrugadas, nas manhãs, nas tardes e nas noites crentes e frias. Bem-aventurados são aqueles que entregaram o impossível para o Deus fazer acontecer o possível. Meu irmão e minha irmã, escolha confiar. Foi Ele que inspirou a Bíblia. Aqueles que não escolheram confiar, eles confiam em livros escritos por mão de homens, manuais de geladeiras, eles acreditam. Os que não confiam em Deus só acreditam em manuais de carro, em manuais de geladeira, em manuais de relógios. Quando compra um carro, vai ler o manual. Foi homem que escreveu, mas é um engenheiro, é um cientista. Muitos escolheram não confiar, mas confiam que está escrito firmemente na bula, na receita de um medicamento. Mas quando se expressa, é a Bíblia, eles falam, escrita por mão de homem. Eu escolhi confiar que a Bíblia foi escrita por mãos de homens. E um deles na prisão, João, o livro de Apocalipse. Mas eu escolhi confiar que a Bíblia não foi escrita com a mente de homem, pelas mãos de homens, mas pela mente de Deus. Eu escolhi confiar que foi Deus que usou as mãos de homens para escrever a Bíblia. Mas quando fala da Bíblia, eles falam livros que sofreu muitas mudanças, livros com várias interpretações, mas os manuais de seus carros de luxos, escritos em vários idiomas, eles confiam. Os manuais de relógios de milhões, eles confiam. Os manuais de um liquidificador, de um secador de cabelo, de um celular, eles confiam, não questionam. Preferem confiar só no que o homem escreveu e inspirou. Mas quando fala, o homem escreveu, mas foi o Pai que inspirou, muitos não confiam. Eu escolhi confiar que foi Ele, o autor da Bíblia, na gráfica celestial,
usou mãos de homens como canetas e lápis para escrever o livro que eu confio, a Bíblia Sagrada. Escolha confiar que Ele pode ir agora aonde você não pode ir. Escolha confiar que Ele pode transformar lágrimas de dores em lágrimas de alegria. Escolha confiar que Ele pode prolongar a tua vida 15 anos, mais 15 anos, mais 15 anos, quanto tempo for necessário. Mas quando fala que o homem botou um carro agora no espaço, um foguete subiu nos Estados Unidos em 2018, atravessou a Terra e colocou um carro no espaço, eles confiam porque eles viram. Mas se estivesse na Bíblia, Deus levou um carro ao espaço, eles iam falar, aqueles que não confiam, é mentira. Mas como o homem levou o carro ao espaço e o satélite filmou, as emissoras de televisões mostraram, eles confiam. Mas quando fala que Deus trasladou Elias em carruagem de fogo ao céu, eles não acreditam. Eu escolhi confiar que Elias foi trasladado à glória como fogo. É muito triste quando muitos não confiam no que está na Bíblia. Eu escolhi confiar. Muitos escolhem confiar em autores de livros de poesias, de poemas, de utopia, de alta ajuda, mas não quer confiar na Bíblia Sagrada. Eu escolhi confiar na Bíblia Sagrada, porque não é a página, não é a gráfica humana, não é a capa da Bíblia que vai me salvar. É o autor que escreveu, que inspirou, que vai me salvar. Escolha confiar que Deus vai fazer a impossibilidade acontecer na sua vida, se materializar para lhe chamar de bem-aventurado. Escolha confiar que hoje, dia 21 de março, ou o dia que chega essa mensagem, Deus está indo aonde você não pode ir. Oh, meu irmão, João, meu Deus, quando escrevia Apocalipse na prisão, quem imaginava que Deus ia usar um homem velho, em cárcere privado, humilhado, para escrever o livro das revelações? Eu confio. José estava viajando, José estava trabalhando, longe da onde estava a jovem chamada Maria, mulher bem-aventurada. Eu escolhi confiar que o Espírito de Deus engravidou Maria e colocou no ventre dela o Messias. Eu escolhi confiar que Maria não se deitou com homem nenhum enquanto Jesus não nasceu, mesmo casada com José. Eu escolhi confiar que quando o decreto era para matar todas as crianças que nasceram naquela época, Deus botou Maria para ficar invisível com o menino Jesus no colo, para os soldados não matarem. Eu escolhi confiar que quando o inimigo vem para me matar, a mim e a minha família, a minha casa, Deus coloca a minha casa, a minha família e a minha vida invisível perante ao inimigo. Escolha confiar que Deus pode botar você, sua família, sua casa, seu ministério, sua empresa, o seu emprego, as suas finanças, sua saúde invisível para o inimigo, o gafanhoto, o devorador, a oruga, o pulgão não consumir e não te visitar. Eu escolhi confiar que nenhuma arma preparada, armada, enviada ou forjada do inimigo não prosperará sobre a minha vida e a minha família, a minha casa, o ministério, nem sobre nossa saúde, nem sobre nossas finanças e nem sobre o meu matrimônio. Eu escolhi confiar que o Senhor Deus, nosso Senhor Jesus, é o meu escudo, minha fortaleza. Eu escolhi confiar que no livro de Efésios ele diz que eu tenho armaduras,
armaduras invisíveis, o capacete, a espada, o escudo, a bota, o cinto, a couraça. Escolhi confiar que Ele está acampado ao meu lado. Eu escolhi confiar que Ele pode fazer eu voar mais alto do que as próprias águias, na minha fé, na minha visão espiritual. Eu escolhi confiar que Ele pode curar câncer. Câncer condenado pela medicina. Eu escolhi confiar que Ele pode tirar o coágulo de dentro da cabeça, sem o médico operar. Eu escolhi confiar que Ele pode ressuscitar depois de 4 paradas cardíacas, um morto e ressuscitar. Eis-me aqui, pastor Castilho, perante a Deus e a vocês. Eu escolhi confiar quando meu filho mais velho, quase 3 vezes, morreu nos meus braços e Deus ressuscitava. E hoje tem 29 anos e vivo, está com Cristo aqui na terra. Eu escolhi confiar quando a medicina disse que o pastor Castilho, depois de ser pai de um filho, ficou estéril. Eu confiei que ele ia me permitir engravidar a minha esposa. Eu escolhi confiar e hoje o meu filho Marcos Castilho tem 18 anos para a glória de Deus, de um homem que era estéril para a medicina. Eu consegui e confiei e confio e escolhi confiar que o casamento pode ser bênção, o amor existe. Eu escolhi confiar que o homem é capaz de amar uma mulher de tal maneira que não vai se entregar ao adultério. Eu escolhi confiar que a minha esposa iria me respeitar até os últimos dias da minha vida e me amar eternamente e só ter eu como marido. Eu escolhi confiar que os meus filhos vão servir a Deus até o último suspiro na terra e vão morar no céu. Eu escolhi confiar nele. Escolha confiar em Jesus. Qual a sua escolha? É a de Tomé, que espera mostrar o homem com mãos furadas? Muitos estão esperando um milagre acontecer para confiar que Deus é Deus. Muitos estão esperando algo se materializar na própria vida para entregar a vida a Jesus. Muitos estão esperando Jesus entregar um milagre para testemunhar. Eu aprendi a confiar. Eu testemunho na fé que aquilo que eu não vejo, eu não recebi, já recebo na fé que está materializado. Eu escolhi confiar que com o sim dele e o não dele, ele é Deus. Eu escolhi confiar que Deus sem mim e sem você, ele é Deus. Eu consegui e escolhi confiar que eu e você, sem Deus, não somos nada. Escolha confiar aonde você não pode ir, aquilo que você não pode mover com suas mãos, aquilo que você não pode trazer de volta. Escolha confiar que as mãos dele vai lá. Eu escolhi confiar que um machado flutuou sobre a água. Eu escolhi confiar que ele retrocedeu à sombra 10 graus e prolongou a vida de um homem mais 15 anos. Eu escolhi confiar, amar a quem não me ama, a perdoar a quem não me perdoa. Eu escolhi a confiar, quando eu errar, eu reconhecer e pedir perdão. Escolha confiar nele. Eu escolhi confiar quando ele revela: infeliz do homem que confia no coração de outro homem. Mas feliz aquele, bem-aventurado aquele que crer sem ver. Eu escolhi confiar que neste culto ele pode mover as mãos dele para mim e para você. Eu escolhi confiar que hoje, em alguns lugares, noite ou madrugada, ou amanhã ou já é tarde, a certidão dele pode descer do céu, favorável a você e favorável a mim. Eu escolhi confiar que ele pode acalmar um homem bravo que andava armado no trânsito na rua, um homem sem paciência no engarrafamento. Eu escolhi confiar, tirar o meu revólver quando alguém olhava para minha mulher, eu queria matar.
Eu escolhi confiar, tirar o revólver e botar Jesus no meu coração. Eu escolhi confiar, ler a Bíblia e saber que a Bíblia é o único livro revelado pelo Deus de Israel. Eu escolhi confiar, quebrar, aniquilar, eliminar da minha casa todas as imagens feitas de falsos deuses, de prata, de ouro, de pedra e de bronze, de areia, de barro, de gesso, de vidro ou de fibra ou de acrílico. E desliguei e quebrei isso tudo da minha vida. E escolhi confiar, a me prostrar a um Deus que eu não vejo, a um Jesus que eu não vejo. Eu escolhi confiar. Escolha confiar, igreja. Confie no Deus de Israel. Não confie em homens, confie em Jesus. Confie no que está na Bíblia Sagrada. Confie no que está na palavra firmemente. Eu escolhi confiar em tudo que está escrito na Bíblia. Eu escolhi confiar no Filho de Deus, em Jesus Cristo de Nazaré. Muitos escolheram confiar em palavras, em utopia, em mensagens motivacionais, em mensagens que massageiam a carne, mas nada muda na alma. Eu escolhi confiar que quando o Pai exorta, o Pai corrige, o Pai castiga, é para melhorar e abençoar a mim e a você. Eu escolhi confiar que todo filho que honra pai e mãe terá um galardão grande na terra e no céu. Eu escolhi confiar, ser fiel a Deus, a minha esposa, aos meus filhos e à humanidade. Eu escolhi confiar. Escolha confiar no Deus de Israel. Eu escolhi confiar na palavra, que Ele vai voltar para resgatar a igreja dele. Eu escolhi confiar que Ele estará vindo a qualquer momento, tão rápido como um ladrão, e vai levar a igreja para a glória. Eu escolhi confiar, a sair dos terreiros de macumbas e feitiçarias. Eu escolhi confiar, a não mais oferecer oferenda a Iemanjá. Eu escolhi confiar, a não dar mais doce comida a Cosme e Damião, como eu fazia. Eu escolhi a confiar, a não ter uma vela de 7 dias dentro da minha casa para esperar um milagre. Eu escolhi a confiar, a não precisar fazer o sinal da cruz no meu corpo. Eu escolhi a confiar, a servir a Ele sem ver, e muitas vezes sem sentir, mas saber que Ele está acampado ao meu lado. Escolha confiar naquele que é para Ele e por Ele são todas as coisas, Jesus Cristo de Nazaré. Confie, meu irmão e minha irmã, que aonde você não pode ir mover nada. Confie que aonde você não pode fazer nada. Confie que aquele juiz lá na justiça, que aquele advogado, que o promotor, que o Supremo Tribunal, que os médicos, que a ciência, a biologia, não pode mais resolver. Que os professores, os mestres, os doutores não podem mais resolver. Que os homens não podem resolver. Escolha confiar que o de ontem continua vivo. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu escolhi confiar. E quando eu escolhi confiar, significa que eu escolhi aprender a esperar. Todos que aprendem e tomam a posição de escolher a confiar, é porque vai aprender, porque escolheu a esperar. Para escolher esperar, tem que aprender a escolher confiar. Eu já vi Deus mudar comportamentos de homens e mulheres de forma sobrenatural para melhor. Quando eu evangelizava as prostitutas, os traficantes, os homossexuais, os travestis, os ladrões em Salvador, no bairro da Pituba, Bahia, Brasil, eu escolhia confiar que Ele ia se salvar alguém naquele lugar. E um dia eu vi, depois de um bom tempo,
uma prostituta se converter e não voltar mais à prostituição. Eu escolhi a confiar que quando nós lançamos a palavra de Cristo, ela não volta vazia. Eu escolhi a confiar que Ele liberta maconheiro, alcoólatra, fumante, traficante, criminoso, assaltante, homossexual, lésbica, suicida, depressivo, tristeza. Ele liberta isso tudo e faz um novo homem e uma nova mulher. Eu escolhi confiar que a medicina tem um limite, que a mão do médico tem um limite, que os medicamentos feitos por homens têm um limite. Mas eu escolhi confiar quando sai das mãos dos doutores, dos cientistas e especialistas, dos grandes laboratórios de medicamentos, que nem eles podem curar a enfermidade deles mesmos. Eu aprendi a confiar e escolhi confiar que do hospital e da farmácia do céu vem a cura da enfermidade. Eu escolhi confiar que uma viúva ia ter que entregar os filhos para pagar os débitos. Mas Deus chegou na frente com a providência, com o azeite e com a farinha. Eu escolhi confiar que um jovem andou sobre as águas sem molhar os pés. Eu escolhi confiar que muitas vezes eu só vejo oceanos, águas e ondas, mas eu sou capaz de, na fé, caminhar sem me afogar, sem me afundar nesses dias de maremotos e de ondas altas, mas eu não me afogar e não me molhar. Eu escolhi confiar que 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não queimou nem o cabelo, nem a unha, nem a sandália, nem a roupa, nada na fornalha 7 vezes aquecida. Eu escolhi confiar que ele estava dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus. Eu escolhi confiar que todas as fornalhas, cova de leões, escravidões que nos levam a celas e prisões sem termos feito nada, como fizeram com José do Egito. Eu escolhi confiar que ele vai lá e me tira e tira você, exalta a mim e exalta você. Eu escolhi confiar que ele pega uma jovem desconhecida na sociedade e transforma numa princesa, Hadassah a Esther. Eu escolhi confiar que toda vez que eu jogar o meu joelho, que eu clamar, ele vai dizer: clama, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu escolhi confiar que 1000 anos para o mundo é uma eternidade, mas para Deus é uma madrugada. Eu escolhi confiar que eu posso chorar noites e noites e noites, mas vai ter um amanhecer da alegria na minha vida e na sua vida. Eu escolhi confiar que teremos dias e tempos de aflições, mas terá o dia do bom ânimo, que pode ser agora, e creio em nome de Jesus, em minha vida e sua vida. Eu escolhi confiar que Ele dá honra a quem tem honra. Eu escolhi confiar que na porta da casa onde eu moro e aonde você mora vai ter abundância de bênçãos, de seres e viveres do que Deus vai fazer. Eu escolhi confiar que tudo que falaram a mim e a você, que não vai dar certo, mas Deus disse que vai dar certo. Eu escolhi confiar em Deus para ser chamado de bem-aventurado. Não seja como Tomé. Tomé não foi chamado de bem-aventurado. Tomé, ele foi chamado de homem que duvidou. Só creu porque ele viu. Não precisa ver as mãos do mestre furado. Precisa ver na fé que ele está movendo as mãos dele pela sua causa e pela minha causa. Eu resolvi e escolhi confiar que ele faz tudo na hora que ele quer, aonde ele quer
e para que Ele quer e em quem Ele quer. Eu escolhi confiar que Ele pega o pequeno e faz grande, abate o que se sente forte, abate o que se sente superior e exalta o humilhado e a humilhada. Eu escolhi confiar que enquanto nós falamos essa palavra, pode chegar o meu milagre e o seu milagre. Eu escolhi confiar que quando o dia amanhecer, você vai ter a sua resposta que tanto você clamou e esperou. Eu escolhi confiar. Eu escolhi confiar. O que está escrito na Bíblia está difícil, está doendo, não está aguentando, não suporta. Louve, adore. Eu escolhi louvar, adorar, glorificar o nome dele no sofrimento, na luta, na perca e na dor e nas perseguições. Eu escolhi confiar que ele manda um anjo para matar um exército de Satanás. Eu escolhi confiar que ele manda um anjo para matar milhares de demônios. Eu escolhi confiar que apenas um anjo destrói os nossos inimigos. Eu escolhi confiar que ele coloca tudo na hora certa, no kairos dele. Eu escolhi confiar, sair do tempo do cromos do homem e entrar no tempo do kairos de Deus no céu. Eu escolhi confiar que ele faz a exaltação agora, na nação que ele quiser, no endereço que ele quiser, no homem que ele quiser, na mulher que ele quiser, na casa que ele quiser, na família que ele quiser. Eu escolhi confiar que vai chegar na sua casa e na minha casa a providência da multiplicação do Deus de Israel. Eu escolhi confiar que um corvo, um pequeno pássaro preto, alimentou o profeta Elias de carne e de pão. Eu escolhi confiar que uma pomba pequenininha, branquinha, guiou Noé à terra que ele precisava ir. Eu escolhi confiar que ele chamou um homem que não era um carpinteiro, não era um engenheiro, não era um arquiteto, nem cientista de navio, e construiu a arca. Eu escolhi confiar que ele escolheu o homem que fez a arca, mas não era um homem, um domador de animais. Ele chamou Noé, nunca domou o leão, nunca domou o lobo, nunca domou um tigre. E todas essas espécies de animais entrou na arca, respeitando Noé e a família dele. Eu escolhi confiar que ele não chamou um carpinteiro, nem um domador de jardim zoológico. Ele chamou Noé para construir a arca e domar os animais da arca. Eu escolhi confiar. Escolha confiar que Deus bota você para domar, para anestesiar leões na cova. Eu escolhi confiar que eu não preciso estar com roupa antifogo ou com extintor para apagar o fogo. Eu preciso estar com ele dentro da fornalha para não me deixar queimar e me tirar para me exaltar. Eu escolhi confiar. Escolha confiar. Eu escolhi não religião. Eu escolhi não denominações, nem convenções feitas por homens. Eu escolhi Cristo Jesus. Eu escolhi o Filho de Deus. Eu não escolhi Moisés. Eu não escolhi Abraão. Eu não escolhi Maria bem-aventurada. Eu não escolhi José do Egito. Eu não escolhi João, que escreveu o Apocalipse, para pedir a Deus para mim. Eu escolhi Jesus, o Filho de Deus. Eu não escolhi a minha esposa. Eu não escolhi os meus filhos na frente da minha vida. Eu escolhi na minha frente, primeiro, o Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Depois vem a minha família. Eu não escolhi a minha vontade. Eu parei de escolher os meus sonhos, meus projetos, meus desejos. Eu comecei a escolher os projetos e os desejos e os sonhos de Cristo. Eu escolhi a ser contrariado pela vontade de Deus na minha vida, mas aceitar a vontade de Deus. Mas eu escolhi não contrariar a vontade de Deus. Escolha Cristo.
escolhendo Cristo, você não está escolhendo homens, nem placa de igrejas, nem denominações, nem seitas, nem convenções, nem partidos políticos. Você está escolhendo o caminho, a verdade e a luz. Eu escolhi ser mais humilde. Eu escolhi reconhecer que eu não sou nada sem Cristo. Eu escolhi saber que eu serei uma porcaria se eu não for um servo de Deus. Eu escolhi tomar posse que eu não posso me sentir melhor do que ninguém. Eu escolhi que pelo fato dele me usar, eu não sou melhor do que aquele que ele não usa. Eu escolhi não me julgar o melhor do que aquele que está no pecado. Porque um dia eu estava no pecado, mas aquele que foi lá e me tirou, me colocou aqui para me dizer, volte lá e pegue mais, e pesque os pescadores, e povoe o céu. Eu escolhi Jesus. Eu escolhi confiar. Eu escolhi no Evangelho de Cristo. Eu escolhi que eu não tenho religião, que eu tenho que visitar os órfãos, os famintos, os cansados, os necessitados, os doentes e os aflitos. Eu escolhi que a rede social nas minhas mãos é para eu utilizar como ferramenta de Cristo. Eu escolhi usar o YouTube, o Instagram, o Facebook, o e-mail, o WhatsApp, o telefone, a igreja, o microfone, o momento da palavra para falar dele e não de mim. Eu escolhi entender que eu tenho que levar muitas pessoas ao céu para não me aparecer de mãos vazias. Eu escolhi saber que ele traz o sustento na hora que tudo vai acabar. Eu escolhi saber que tem homens e mulheres de Deus na terra que podem modificar a história de muitos. Eu escolhi confiar. Escolha confiar, minha filha e meu filho. Confie em Jesus. Eu escolhi largar a macumbaria. Eu escolhi largar o espiritismo, a mediunidade. Eu escolhi largar Cosme e Damião. Eu escolhi largar aquela que disseram que era minha mãe. Ela nunca me gerou, ela nunca me deu leite, ela nunca me deu pão, ela nunca me botou no colo que era chamada de Emanjá. Ela nunca foi a minha mãe. E Karamanchai, Rimeneis, Saramanai. Eu escolhi entregar a vida a ele, que na cruz ele disse ao preso, a um dos criminosos: todos são minha mãe, são os meus irmãos. Eu escolhi saber que não é Maria que eu tenho que pedir. Eu tenho que pedir não à mãe, eu tenho que pedir ao filho. Mas eu escolhi confiar que um dia ele ia quebrar toda a religiosidade, todo o engessamento, toda a idolatria da vida deste homem e mudar o meu nome. Eu escolhi confiar que um dia ele ia tirar a gagueira que eu tinha, que eu não falava o meu nome, para falar do evangelho dele. Se ele tira a minha gagueira com 20 anos, eu estaria cantando nos trio elétrico, como eu dançava nos carnavais. Mas ele só me curou quando ele viu que eu ia falar do nome dele e cantar só para ele, Jesus Cristo de Nazaré. Eu escolhi confiar o Evangelho de Cristo nas vidas da minha família e de vocês. Eu escolhi estar aqui todas as segundas, quartas e sextas e domingo na igreja, ou aonde eu estiver, falando dele e por ele e para ele sempre. Eu escolhi a confiar que ele traz o milagre quando muitos não acreditam, mas eu acredito. Eu não estava lá quando o mar abriu. Eu não estava lá quando Lázaro ressuscitou. Eu não estava lá quando a sombra retrocedeu 10 graus. Eu não estava lá quando o Espírito Santo engravidou Maria, a mulher bem-aventurada. Mas eu escolhi confiar que tudo isto é verdade. Eu escolhi confiar que na Bíblia não está contado todos os milagres e todos os fatos. Mas eu escolhi confiar que o que está na Bíblia é suficiente para me levar ao Pai, Filho e Espírito Santo. Eu escolhi confiar em amar e perdoar, pedir perdão a quem eu ofendi. Eu escolhi a confiar. Eu chamo você hoje, escolha a confiar em Cristo Jesus. Eu escolhi a confiar
que ele me quer no caminho dele. Quando eu tirei, não eu, ele tirou o vinho com álcool da minha boca, a cerveja, o uísque, a lança-perfume, a loló, o revólver, o nervosismo, os carnavais, as micaretas, as prostituições na juventude no Brasil, nas boates, nas orgias em motéis. Eu escolhi ele, larguei o mundo, porque eu sabia que o mundo não tinha nada de bom para mim. Só quem tem maravilha e excelência é ele, e por ele e para ele, Jesus Cristo de Nazaré. Escolha confiar. Tome posse dessa palavra. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Não espera ver para ser chamado de Tomé. Não espera ver. Seja bem-aventurado, mulher. Seja bem-aventurada, mulher, homem, e crê e confie que Deus cura diabetes, cura glaucoma, cura diabetes, cura glaucoma, cura AIDS, cura câncer, cura aneurisma, cura derrame, cura mal de Parkinson, cura todas as doenças, aneurisma, isquemia. Ele faz o aleijado andar. Se não tem um braço, ele faz o osso nascer, a pele nascer, os nervos nascer, ter dedo e unha. Eu escolhi confiar. Eu escolhi confiar. Quando não tem sangue para a pessoa receber no hospital, ele coloca sangue lá sem o homem colocar. Eu escolhi confiar. Quando alguém está na fila de um transplante de algum órgão e não tem, ele constrói de novo órgão dentro de uma mulher e de um homem. Eu escolhi confiar. Quando todas as quimioterapias falham no câncer, ele entra com a quimioterapia dele, o fogo dele. Ele fez cair fogo sobre os profetas de Baal para desmoralizar. Deus faz cair fogo sobre os médicos que não confiam em Deus, sobre os advogados que não confiam em Deus, sobre os juízes que não confiam em Deus, sobre homens e mulheres que não confiam em Deus, para eles saberem que aquele fogo vai trazer cura, restituição, ressuscitar, direito adquirido, filho perdido, marido voltar a ser convertido e voltar para a mulher oficial, esposa voltar para o marido oficial e todos servirem a Cristo. Eu escolhi confiar. Esta é a palavra que eu tenho para você hoje e para a minha vida. Escolha confiar. Eu escolhi confiar. E quando eu escolhi a confiar, eu tive que aprender a escolher, a esperar. Confie, espere, está chegando. Deus não vai deixar você. Deus não vai te desamparar se você hoje for chamado de bem-aventurado. Se você era aquela pessoa que duvidava, que só acreditava vendo, seja bem-aventurado. Entregue a sua vida a Jesus. E antes de encerrar, eu quero dar um testemunho a vocês. Há muitos anos atrás, um homem no Brasil, o casamento dele estava acabando. Este homem foi para uma praia e o casamento dele estava acabando. Este homem à noite foi numa boate, numa casa de prostituição, numa casa de strip. Este homem estava lá bebendo e vendo uma mulher, uma prostituta, seminua, dançando no palco. Aquela prostituta seminua saiu do palco, naquela boate de strip, de nudez, de pecado, de indecência. Veio em direção àquele homem e disse: Deus manda eu lhe dizer, saia daqui, que não é o seu lugar e nem o meu. Aquela noite, Deus usou uma prostituta para tirar um homem do pecado. E aquela mulher também saiu. Eu escolhi confiar que Deus usa até uma prostituta dentro de um prostíbulo para mandar um homem voltar a servir a Deus e ela entregar a vida a Jesus Cristo de Nazaré. Esse homem depois entregou a vida a Cristo e se casou. Não conhecia esse homem, mas um dia Deus salvou aquele homem.
eu escolhi confiar que existe milagre ainda. Eu escolhi confiar que Deus pode pegar você com idade avançada, cansado e cansada. Perdeu tudo. Perdeu os bens materiais, está perdendo a saúde. Ele coloca hoje as mãos, restitui a saúde e os bens materiais voltam. Eu escolhi confiar que uma mulher sangrando pela parte íntima tocou nas vestes e houve cura. Eu escolhi confiar que se tocarmos nas vestes do Filho de Deus, até o fluxo de sangue para, até o câncer é curado, o cego enxerga, o falido volta a prosperar espiritualmente, fisicamente, familiarmente, espiritualmente, financeiramente, profissionalmente, ministerialmente, matrimonialmente. Eu escolhi confiar. Senhor, meu Pai amado, meu Pai querido, eu entrego homens e mulheres nas suas mãos, que hoje voltaram a escolher a confiar em Jesus. E aqueles que estavam confiando, vão continuar confiando no Jesus de Israel. Eu oro por todas as nações, por todos os países, por todas as famílias, por todas as causas. Se é emprego, escolhi confiar que Deus vai te dar um dos melhores empregos. Se é a sua empresa que tem que ser resolvida para não ser vergonha, escolhi confiar que Deus pode resolver o problema da sua empresa. Escolhi confiar. Se é o casamento seu que não vai bem, Ele salva seu casamento agora. Se é o marido, a esposa, os filhos, Ele salva e resolve agora. Se é uma doença ou enfermidade, Ele cura agora. Se é as finanças, Ele restitui agora. Se é um ministério para crescer, Ele cresce agora. Escolhi confiar que Ele vai dar dons e talentos a você, vai te ungir, te consagrar para você ir a muitos lugares, você que tem chamado específico de Deus. Escolhi a confiar que ainda há esperança para a árvore cortada. Só com o cheiro das águas ela ressuscita. Escolhi confiar que em Israel não tinha um rio físico. O rio chama Deus, que é o nosso manancial. Não tem um rio físico correndo na sua casa, tem um rio espiritual. Deus, nosso Senhor Jesus, é o manancial que vai colocar tudo no devido lugar, como tem que ser. Eu escolhi confiar que Ele não voltando até sexta-feira, eu escolhi confiar. Até sexta, eu e você vamos receber os milagres de Deus e vamos estar aqui para fazer o que eu escolhi confiar, a vontade dEle. Shalom Adonai. Deus que lhe abençoe. Você amou, escolhi confiar que você vai compartilhar esse culto para que muitos escolham a confiar em Jesus Cristo de Nazaré. Shalom Adonai. A paz de Cristo. Eu te amo em Jesus. Jesus